seria de nós, Senhor? O que seria de nós sem o Teu amor? Senhor, quando a gente lembra e canta isso, nós viemos diante do Senhor e nós declaramos: o que seria de nós? Perdidos, cativos, tristes, amarrados, sem esperança, sem vida eterna, sem poder dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, o que seria de nós? O que seria de nós sem o Teu amor, sem o Seu sacrifício vivo na cruz? Senhor, nessa manhã nós queremos não só cantar, mas o nosso coração se volta ao trono, o nosso coração se agradece pelo Teu sacrifício. A nossa vida está aqui hoje porque o Senhor nos amou primeiro, porque nós não podemos viver sem o Senhor. Nós declaramos, Senhor, que nós não podemos viver sem Ti. Senhor, o Senhor é a única razão da nossa vida. O Senhor é o único a quem nós queremos servir. Não há outro lugar que nós podemos ir a não ser na Tua presença. Não há outro lugar onde nós queremos estar a não ser na Tua presença. Senhor, nós Te louvamos. Nós Te louvamos pelo quem o Senhor é. Nós Te louvamos pelo dom da vida. Nós Te louvamos, Senhor, pela salvação eterna. Nós Te louvamos, Deus, porque nós temos o que contar. Nós temos que contar. Nós temos o que contar. Porque o Senhor tem sido Deus em nossas vidas. O Senhor tem sido Senhor. O Senhor tem operado milagres. O Senhor tem feito coisas novas. Senhor, nós Te exaltamos. Nós Te exaltamos porque o Teu Espírito Santo tem nos preparado para encontrar contigo. Senhor, o Teu Espírito Santo tem nos preparado para estar diante do Senhor. Obrigada pelo Teu Espírito, obrigada pelo Teu sangue que limpa as nossas vestes, que nos dá as vestes brancas, que troca o quem éramos, Pai, como cativos e nos traz para ser chamado de noiva. De noiva, e nessa manhã nós encontramos com o Senhor. Nós encontramos com o Senhor quando estamos aqui juntos. Nós encontramos com o Senhor nas nossas casas. Mas juntos nós queremos ouvir o que o Senhor quer continuar falando conosco. Senhor, ensina-nos através da Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é poderosa para transformar. Senhor, que ao compartilhar da Tua palavra hoje nós possamos ser transformados. Nós possamos sair daqui como uma noiva mais preparada para estar diante do trono, Senhor. Ajuda-nos a continuar ouvindo a Tua voz, Pai. Ajuda-nos a continuar na Tua presença. Não queremos sair dessa presença. Senhor, prepara as nossas mentes, os nossos corações, porque nós queremos guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Aquilo que o Senhor tem para nós queremos hoje, Senhor. Pedimos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém. Bom dia, paz. Vocês podem se assentar. Eu queria compartilhar hoje em cima de Salmo 126. Salmo 126, nós vamos ler ele todo. Ele é um salmo curto, só tem 6 versículos, mas é um salmo que faz parte de uma coletânea, que é uma coletânea de 14 salmos, 15, talvez 14, que ele fala do tempo que, se você conhece um pouquinho da história dos judeus, se você conhece um pouquinho da história da Bíblia, você vai lembrar que os judeus, eles iam pelo menos uma vez por ano até Jerusalém. Então eles moravam nas cidades ao redor, eles moravam em outros lugares, e pelo menos uma vez por ano eles iam até Jerusalém adorar ao Senhor. E aí tem esses 14 salmos que é conhecido como o salmo dessa caminhada, dessa peregrinação, dessa subida, de chegar até lá. Que eram os salmos que eles cantavam, recitavam, eles falavam, mas até chegar lá. E esse Salmo 126, provavelmente, quase certeza que não foi escrito por Davi, talvez por Esdras,
mas é um salmo que está falando um pouco do quando o povo estava exilado. Esdras, Neemias, se você sabe, é quando o povo está ali na Babilônia, daí Deus vai tirá-lo da Babilônia com o rei Ciro, e aí eles vão retornar para Jerusalém, e a gente vai ter Neemias e Esdras, e até Ageu depois falando um pouquinho sobre o segundo templo. A gente tem esses livros, que é mais ou menos nesse período desses salmos. Gente, vai ter aula de escola no Café com Bíblia sobre panorâmica bíblico, vai começar semana que vem. Eu acho que se você quer entender isso aí, vem, porque daí você consegue ligar. Olha, esse capítulo, esse livro está no mesmo período que aquele. Uma propaganda aí da próxima aula, que começa domingo. Não tinha combinado com o Sinés, mas falei. Mas assim, só para você poder entender um pouquinho essa questão, como que está isso na Bíblia. Então assim, quando Neemias volta, Esdras vem reconstruir, né? O Neemias vem reconstruir os muros e Esdras o templo. Nem todo mundo sai da Babilônia. Algumas pessoas ficam na Babilônia, outros vão, mas a cidade de Jerusalém não está pronta, e nem hoje todo mundo mora em Jerusalém, né? Mora ao redor, mas pelo menos uma vez por ano eles iam lá. E talvez esse é um dos salmos, dos 14 que tem, que é cantado nessa caminhada. E eu queria ler, e eu vou dividir esse salmo em 3, tá? Eu vou dar um tempo maior numa parte, mas eu queria dividir ele em 3, só para situar você um pouquinho. Então nós vamos ler junto. Você está na NVI aí? Então tá bom. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches os leitos dos ribeiros no deserto. Antes que semeio com lágrimas, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Amém? É um salmo curto, mas um salmo que pode nos ensinar muito hoje, da situação daquele povo e da nossa situação hoje também. Talvez seja a sua ou a minha, pelo menos uma parte daqui tem a ver comigo hoje, mas tem outras situações. Mas a gente vai dividir assim. A primeira parte é passado. Os 3 primeiros versículos desse salmo é para eles lembrarem, é para eles recordarem quando o Senhor trouxe-os do cativeiro. Quem que os libertou? Nós tivemos pelo menos 2 grandes cativeiros, né? O tempo do Egito, que foi Deus libertando através de Moisés, e o tempo da Babilônia, Deus usando o rei Ciro, e depois a reconstrução. Então nós temos assim 2 cativeiros, e esse salmo vai dizer, talvez o segundo, ele está dizendo: lembre-se de quando o Senhor tirou os cativeiros. Lembre-se do que já aconteceu. Foi como um sonho, não tinha nada humano poderia mostrar. Você já teve aquela situação que você fala assim para a pessoa assim: me belisca que eu não estou acreditando? Você já teve na sua vida? Sabe quando às vezes você tem um sonho mesmo e você acorda e você fala: ai, mas foi sonho mesmo? Será que isso foi só sonho ou aconteceu? E a gente tem aquele, né? A gente tem aqui no Brasil, fala: belisque para me ver se eu não estou sonhando. E normalmente a gente fala isso, coisas boas, né? Então era mais ou menos esse sentimento, né? Foi tão surreal, foi tão milagroso, foi tão inesperado, que eu acho que a gente estava sonhando. Acho que isso não aconteceu. Mas não era um sonho, era uma realidade, porque o Senhor os tinha tirado do cativeiro. E aí eu queria falar uma coisinha sobre esse período de cativeiro, mas falando para nós. Nós estávamos cativos nos nossos pecados. Nós estávamos presos nas nossas vidas. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele nos liberta. Ele nos tira daquele lugar onde nós estávamos, de pecado, de tristeza, de amargura, de medo. Pessoas no cativeiro são pessoas que estão amarradas, presas
presas. Mas nós que conhecemos a Cristo, nós temos que lembrar assim: eu já estive preso, eu já estive numa situação, nossa, eu estou com um Steve assim de, sei lá, de Nordeste, sei lá o que é, está saindo Steve, eu já vivi naquele momento, eu já estive lá, eu já fui cativo, eu sei o que era. É isso que esse salmo nos chama a atenção hoje. Nós já estivemos presos, nós já estivemos sem salvação, nós já estivemos em lugares escuros da nossa vida, nós já estivemos em lugares onde nada funcionava. E aí esse salmo nos lembra assim: lembra do que o Senhor já fez por você. Lembra da tua vida. Talvez você tenha uma parte da tua vida, um testemunho que você fala assim: olha, quando Deus libertou, quando Deus fez, parece até hoje que eu sonho. A minha vida transformou, uma situação na minha vida foi tão transformada que parece um sonho, porque era impossível para o ser humano. Então, nós estivemos já no cativeiro, mas aquele que conhece a Cristo e anda com Cristo, é uma pessoa livre. É uma pessoa que pode subir aqui no sentido a Jerusalém, mas nós podemos entrar na casa do Senhor, como a gente estava fazendo agora, adorar com liberdade. Adorar porque nós podemos entrar no Santo dos Santos. Adorar porque os nossos pecados já foram perdoados. Adorar porque o medo já não rege mais a nossa vida. Por que o medo não rege mais? Porque eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei que o meu Senhor é maior do que qualquer problema. Eu sei que o meu Senhor foi capaz de tirar da Babilônia. É isso que está falando aqui. Foi capaz de tirar daquele lugar impossível de ser tirado. E é isso que é. Eu queria dizer uma coisa assim: foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Eu lendo isso aqui, às vezes eu falo assim: gente, o povo livre deveria ser o povo mais alegre da face da terra. O povo livre era o povo que devia mais ter sorriso no rosto. O povo livre é o povo que mais tem músicas e cânticos para dar ao Senhor. Mas às vezes na nossa realidade a gente encontra irmãos todo cabisbaixo, bravo, sem sorrir, 2 meses não sorri mais, até perdeu, já está assim, né? Está duro aqui, já não consegue sorrir, porque a vida está tão difícil, e ele se esqueceu daquele Senhor que já o libertou uma vez e pode libertar novamente. Ele se esqueceu daquele Deus que já curou uma vez e pode curar novamente. E nós às vezes, como cristãos, somos pessoas, desculpe a palavra, até chatas, tristes, cabisbaixas, sérias demais. Sérias demais. Não que o evangelho não deve ser levado a sério, mas a nossa vida tem que ter alegria, independente da circunstância. Não é porque eu sou mais forte, não, é porque eu sou livre em Deus. Porque a salvação já chegou na minha casa, eu sou livre em Deus. Porque a nossa alegria vem da salvação, a nossa libertação vem da salvação. Por que você é alegre? Porque Cristo me libertou. Porque Cristo me salvou. Não é porque a minha circunstância, a minha vida não está assim ao meu redor, nem tudo está 100%. Na verdade, não tem muito 100% não. Se olhar a vida dos discípulos, eles estão alegres dentro da prisão, presos. Eles estão alegres indo ser mortos. E a gente vê isso muito nas igrejas sofredoras. A pessoa está alegre porque ela ficou 12 anos presa. Eu falo, meu Jesus, né? Eu às vezes converso com umas pessoas e falo, e ele está sorrindo, e ele está alegre porque ele não comeu nada o dia inteiro, não porque ele está em jejum, porque não tem comida mesmo. Eu trabalhava na escola, a gente dava café da manhã, na época vocês ajudavam financeiramente, nem sei se vocês sabem, mas vocês ajudavam, e eu tinha alunos que no final de semana não tinham nada para comer, a não ser água ou um suquinho. Eles chegavam na segunda-feira, lá era no domingo na verdade, e eles estavam, era o dia que a gente tinha que ter mais comida, porque eu tinha alunos que desmaiavam por causa do final de semana. Mas eu nunca vi uma dessas crianças chegar sem um bom dia e sem um sorriso. Eu nunca vi um adolescente trocar sapato na frente da escola, com o irmão, para poder o irmão sair da manhã,
ao próximo eles trocavam o sapato, porque ele vinha descalço, e a gente falava, e aí, tudo bem? Tudo, professora, tá tudo bem, diretora. Sorrisos, eu não tenho uma foto de 400 alunos que não estão sorrindo, assim, normalmente, brincando. Eles, de alguma maneira, eles aprenderam que eles estavam livres, não da circunstância, mas livre por dentro, livre na alma, livre no espírito. E é esse tipo de liberdade que nós precisamos festejar, que nós precisamos pôr sorriso, que nós precisamos cantar. Nós precisamos cantar, nós precisamos fazer música sobre eu era escravo e hoje eu sou livre. A gente esquece de festejar isso. Então a gente vê um pouco disso aqui. A alegria faz parte de quem é livre. E livre no espírito, livre na alma. Alegria não é um ponto, eu fui numa festa e fiquei feliz, eu comi uma coisa e fiquei feliz, eu comprei uma coisa e fiquei feliz. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala da alegria verdadeira, e a alegria aqui nos dizendo assim, por que você está com um sorriso? Porque Cristo me libertou, porque eu estava a caminho do inferno, e agora eu sou o caminho da cruz, eu estou o caminho dos céus. Esse já é um grande motivo, esse é o maior motivo, sabe, essa é uma verdade. Às vezes a gente vê irmãos na igreja, que eu vou usar o exemplo de Lázaro, né, Jesus ressuscita Lázaro, né, aí Lázaro sai pulando do túmulo, sai, não, ele está amarrado, não está? Eu vejo irmãos que receberam a salvação, mas continuam amarrados, gente, continua amarrado, precisando ser liberto, sabe, às vezes tira uma faixinha da mão, daí ele consegue, né? Às vezes tira uma faixinha da outra, eu já faço isso, né? E vai tirando aos poucos. Às vezes a gente é crente há muito tempo, cristão há muito tempo, mas parece Lázaro fora do túmulo, porque a nossa vida ainda está assim, tem área da nossa vida que está cheio de atado, tem coisa que não está indo, e não é isso que Jesus faz. Jesus manda sair, Jesus manda tirar, né? Então assim, e isso que ele está dizendo, olha, vocês são livres. Sabe quando a gente realmente é livre? A gente é alegre. A gente é alegre. Você fala, eu estou muito triste. Irmão, desculpa aí, vá ao pé da cruz e descobre porque está triste. Porque Jesus já te deu alegria. Mas que você não conhece a minha vida. Não conheço, mas Deus conhece, e o nosso Deus é maior do que tudo, e Ele pode transformar algumas coisas na sua vida, e você vai falar assim, parece um sonho, me belisca se isso é verdade, a libertação que Deus pode te dar. E aí ele continua, né, e a sua alegria, olha que interessante, né, até as outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Olha que interessante, gente, você não precisa falar para as pessoas assim, olha que Deus fez na minha vida, olha, vem ver, as pessoas veem que você era triste, que você era cabisbaixo, que você vivia enrolado em um montão de coisa, e as pessoas simplesmente olham e dizem, nossa, algum milagre aconteceu na vida dessa pessoa. A mudança é tão nítida, é tão séria, tão verdadeira, que as nações diziam, Deus fez grandes coisas. E aí, esse salmo nos diz, é Deus que nos liberta, é o Senhor que tira as nossas ataduras, que nos liberta, é o Senhor, sabe, a gente estava dando aula de evangelismo, e a gente falou de práticas de evangelismo, mas uma das grandes práticas de evangelismo, é a nossa própria vida, é a nossa mudança, são as nossas atitudes. Eu morando em países fechados, muçulmanos e outros, e que a gente não pode ficar pregando, mas a gente tinha intencionalidade de falar, de fazer tudo que chegasse mais perto de Cristo, porque era a única Bíblia que eles iam ler, era a minha vida, a vida da igreja, é a única Bíblia, para algumas pessoas. Será que eu sou carta viva, né? Como Paulo diz, nós somos cartas vivas. Será que eu sou uma carta viva? Ou eu sou aquela pessoa rabugenta, aquela pessoa toda fechada, que ninguém nem quer ficar perto? É tão chato, é tão depressivo, é tão lá para baixo, é tão... Eu já ouvi isso. Nossa, aquele irmão lá me esgota.
Irmão do céu, você está tão lá embaixo que você esgota o outro. Não, nós somos pessoas que temos que levar energia, que é o poder de Deus para o outro. Nós não precisamos trazer esgotamento para o outro irmão. Nós precisamos, nem para o outro, nem para os nossos vizinhos, nem amigos, né? Nós temos que ser aquela pessoa que temos a palavra eterna e acreditamos nisso. E aí essa primeira parte, lembre-se do que eu já fiz. Lembre-se de quem sou eu. Lembre quem é o Deus que te salvou. Lembre o Deus que te libertou. Lembre-se. Aí vem o versículo 4 diz assim: Senhor, restaura-nos. Interessante, né? Esse pessoal está dizendo, lembre-se, e de repente eles pedem, Deus, faz de novo. A gente podia chamar até isso de avivamento, né? Aviva-nos de novo, faz de novo, restaura-nos, enche-nos a tua graça. Os dias são difíceis, sabe? Jerusalém não está toda bonitinha, não está tudo pronto, a minha vida não está tudo pronto, mas eu preciso que o Senhor restaure. Ele dá uma parada e diz, olha, lembre-se do que eu já fiz e continue a pedir a mim por cura, por libertação, por restauração. Eu, Senhor, sou o que fiz no passado, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente para sempre. Eu não mudei o poder, eu sou o mesmo. E aí Jesus vem falando, e eles falam, né? Então restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Eu tive a oportunidade de morar no deserto, de morar perto do deserto. Eu estava 15 minutos de carro de um deserto, e eu caminhava lá todo sábado, regularmente, com mais 2 outras amigas. Nós íamos todos os sábados. A gente chegava às 6 da manhã, a gente ia embora umas 9, 10, porque o sol já estava aqui, né? Mas eu tenho várias fotos, se um dia você quiser ver, do deserto, e aquela terra toda, que nem aqui no Nordeste também, né? Aquela terra toda rachada, sem nada. Gente, mas cai, porque tem 2 coisas. Tem o deserto do Saara, que na verdade Saara e deserto é a mesma coisa, né? Porque a palavra Saara significa deserto. E tem o tal do Wadi. O Wadi é onde se forma, que é deserto por um período, mas quando cai a primeira gota, sai um riacho, se transforma num rio e dá enchente. E aí tem flores, é lindo. Isso acontece em menos de 2 dias. Eu amava de vez, porque eu só aprendi isso, e eu entendo melhor isso aqui, porque isso daqui é quando que cai a chuva no Monte Negev, aí aquilo do nada, está seco, enche do nada. Se você olhar na internet, você vai achar lá pela Arábia Saudita e tal, aquele deserto, de repente vem aquela lamaceira, do nada brota água, cai 3 pinguinhos do céu, 3, não é uma chuvona não, e volta tudo. E eu amava quando durante a semana chovia 0,0001 milímetros de água, né? Aquele pinguinho mesmo, você falava assim, eu tentei gravar várias vezes chuva da janela da minha casa, lá depois, eu até pegar o celular, porque tinha acabado, eu falava, meu Jesus, a mais longa que eu tinha foi 2 minutos e 8 segundos, eu lembro até hoje, foi essa chuva, e não é aquela chuva de barulho, não, aquela ti, vai indo, né? Mas se você fosse 2 dias depois, naquele deserto que estava todo seco, você ia ver flor. Você ia ver o deserto colorido. Eu lembro que as minhas primeiras vezes eu chorava de ver aquilo. Eu falava, como que pode? Semana passada só tinha, a gente saía daqui com areia, terra, em tudo quanto é lugar, né? Roupa saía cheia de areia. Hoje a gente está pisando em barro. E depois de 2 dias, por causa do sol, já tinha acabado também. A flor nasce. Eu entendo muito o que o Jonas fala. Nossa, nasce murcha numa noite. É assim, aquela flor nasce, tira a foto, 3 dias depois está secando, começa a secar. Mas aí eles dizem assim, Senhor, restaura-nos. Restaura de uma forma surpreendente. Restaura naquele momento que eu menos espero. Restaura daquela maneira que vem assim como uma torrente de água que desce. E ela cai, gente, ela cai, ela faz rio, é muito engraçado. E leva carro, isso que é duro. Mas que ela com tanta força da montanha, você fica assim, como? Passa 2 dias, está ali seco, de não tem nada. Você fala, choveu? Choveu. Você não acredita, mas é mais ou menos isso que eles estão falando. E eles sabiam o que estavam falando, porque eles conheciam isso, era a vida deles, eles tinham experiência. Eu estou contando uma experiência, mas eles conheciam, eles sabiam, olha, quando cair a chuva,
quando cai essa chuva, há transformação. E quando eles subiam para Jerusalém, não estava tudo perfeito. Mas eles diziam assim: quando o Senhor restaurar de novo, quando essa chuva cair, algo vai mudar nesse lugar. Algo vai mudar na minha vida. Quando essa chuva vem, vai mudar nas nossas vidas. E gente, a chuva ainda, nós, né? Eu sei que Israel consegue produzir, porque eles põem lá uns negocinhos e cai até onde eu morava. Mas a chuva depende de Deus. Depende de Deus. Ele sabe a hora que cai. Se a gente busca avivamento, a gente tem que lembrar isso. Restaura, nos traz um avivamento e vamos esperar. Vamos esperar, porque a gente ficava assim: gente, eu não posso, se cair essa chuva, que é pouquinho, não vai molhar nem você, mas daqui meia hora tal, você começa a ouvir barulho. Melhor eu estar no alto, porque normalmente o Ad é vale, né? Então é melhor estar lá em cima, porque se eu estiver lá embaixo, eu vou com a enxurrada. Enxurrada não de muita água, enxurrada de barro, de terra, você vai junto. Então a gente sabia, já subia. Todo mundo sobe para ver, né? Porque não pode ficar embaixo. Então às vezes assim, você pega um pouco da chuva, mas você deixa Deus levar tudo que é ruim, tudo, e depois vai dar fruto. Todo o pecado, deixa essa chuva cair, que Deus leva. Deus lava, e depois floresce. Talvez floresça por muito tempo, talvez não. Talvez Deus nem deixe a gente florescer por tanto tempo, sei lá, gente, espero que não seja uma heresia que eu vou falar agora, mas é um pensamento que me veio. Talvez Deus nem nos deixe florescer assim com muita água por tanto tempo, mesmo que Salmo diz para aquele que está plantado, né, junto às águas, dá fruto, porque às vezes a gente também esquece de pedir: Senhor, aviva-nos, restaura-nos, né? Então a gente precisa às vezes desses momentos. Mas aí, aquilo não era só para eles. Aquilo era... Gente, já são 11 horas? Jesus. Não. E aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. E aqui eu queria dar uma paradinha novamente. Aqueles que semeiam com lágrimas. A gente começa esse salmo, lembra do que eu já fiz por vocês. Peça para eu fazer novamente. Mas semeie, trabalhe. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Não pare, não fique parado, trabalhe. Semeiam com lágrimas. Gente, semear no reino espiritual não é fácil, é um trabalho árduo, e você sabe que é um trabalho árduo, você sabe que é um trabalho difícil. Semear na vida de outras pessoas, ou semear uma coisa que você quer, é difícil, é um trabalho árduo. Essas lágrimas podem ser lágrimas, você coloca na terra essa semente, você planta algo no coração de uma pessoa, e talvez as suas lágrimas serão lágrimas de paciência, perseverança. As suas lágrimas talvez até sejam de frustração por não ver nada acontecer. Mas eles dizem assim: semeie com lágrimas, sabe por quê? Porque tem uma promessa nisso. Existe uma promessa. Aquele Deus que fez no passado diz assim, ó: com alegria vocês colherão. Olha aí novamente, alegria da colheita. A alegria da colheita só tem quem semeia com lágrima. Só se regozija mesmo. Você sabe quando você tem uma bênção, quando alguém que você está orando se converte, você tem muita alegria. É uma alegria em abundância. Por quê? Parece até que sonha, né? Nossa, não espera. Orei tanto e nem esperava que a pessoa se convertesse, mas ela se converteu, né? Não esperava que Deus mudasse isso e Deus mudou. Não esperava que essa sentença fosse mudada e Deus fez. Então assim, as nossas lágrimas, a nossa semente de fé precisam ser regadas com lágrimas às vezes. E aqui eu queria dar dois exemplos. E eu estava comentando com a Paulinha esses dias. E é interessante que é o mesmo exemplo. Que é Diana, a mãe de Samuel, é 1 Samuel 1. Você pode ler depois. E você vai ver que Ana,
ela era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos, ela não podia ter filhos. E Ana vive num período, gente, não muito diferente do que a gente religioso. Porque se a gente vê a história do profeta Eli e dos seus filhos, eles não eram, dos sacerdotes, eles não eram homens fiéis a Deus. Esse período de Israel não eram de homens que deveriam representar Deus e ser fiéis a Deus, eles não eram. Eles eram corruptos, eram sacerdotes corruptos, eram sacerdotes que não serviam a Deus. Eram sacerdotes que tinham sua conduta não era boa. Mas Eucana era um homem que, mesmo sabendo da situação de Israel, ele subia uma vez por ano para adorar, como o Salmo 126. Ele subia uma vez por ano com a família toda para adorar a Deus. Ele ia lá. E a Ana subia junto, e ela ficava triste com que Penina, que é a segunda esposa. Gente, não é para ter segunda esposa, nem é o que Deus queria, mas o coração do homem é mau, né? Então, mas ele tem a segunda esposa, e ela dava problema com Ana. Ela falava coisas, ela tirava sarro porque a Ana era estéril, e isso era difícil para ela. Gente, quantas vezes a Ana deve ter orado, deve ter chorado? Quantas vezes ela deve ter derrubado lágrimas, anos assim? Não era a primeira vez, mas chega um momento, um dia, que a Bíblia fala que Ana chorou. Ela foi no templo, ela recebeu a porção dela, ela entrou novamente, e ela fica ali, ela chora diante de Deus. Ela já tinha derramado essa semente de ter um filho há muitos anos, muitas vezes. Mas chega aquele momento que ela chora diante de Deus. E o choro dela é tanto, que até o sacerdote confunde ela com o quê? Está bêbada, essa mulher está fora de si. Né? Ela perdeu, e ela disse não. Só que nesse choro, o que a Ana fala com Deus na oração dela? Eu não sei, a Bíblia não fala das outras orações, mas nessa oração ela diz assim: o filho que você me der será teu. A bênção que eu quero é para o Senhor. A bênção que eu quero é para o Senhor. E olha, pais aí, viu? A melhor coisa que você pode fazer é entregar seu filho ao Senhor. Porque Deus cuida dos seus, melhor do que pai e mãe. Porque Deus é fiel nas suas promessas. E ela sabia disso. E ela diz, olha, ela chora, ela rega aquela semente com choro e com entrega. O que o Senhor me der, eu entrego ao Senhor. Eu não sei qual semente você está plantando aí, que não está dando fruto, mas você está pronto de falar, Senhor, isso que o Senhor me der, também vai ser para honrar e glorificar o Senhor. Não é só para mim. E Samuel não foi só mesmo, porque Deus usou Samuel para restaurar Israel, restaurar o culto em Israel, restaurar a santidade em Israel, restaurar a presença de Deus novamente, falar com o povo, e depois ungir Davi, né, o rei. E aí a gente vê que a entrega dela, esse choro, aquele dia, aquela oração, termina e ele diz, aquilo que você pediu vai acontecer. E depois de um ano ela estava grávida, né, tendo seu bebê 9 meses depois. Chega um momento que os céus, que os anjos dizem, olha, vai acontecer o que você está pedindo, está na hora de acontecer. Mas você tem tristeza, não é fácil, tem lágrimas, tem momentos difíceis, mas eu quero dizer, não pare, não deixe de semear. Não pare, e não só jogue uma semente. Às vezes fala isso em evangelismo, a gente põe uma semente, a gente fala, Deus sabe. Não, chore pela sua semente, gaste tempo diante do Senhor, sabe, a gente chora por tantas coisas e não chora por uma salvação. E eu tenho um costume de falar, eu nunca entendo, eu não sei tudo que Deus faz, mas eu entendo depois, né? Domingo passado eu estava num local, numa festa da família, e eu comecei a chorar por ver pelo menos 2 pessoas que eu conheço, que já estiveram sentadas aqui com a gente, bebendo bêbadas, e aquilo me incomodou tanto, que eu comecei a chorar no meio da festa, e depois, eu comecei a chorar mesmo, e eu fiquei tão incomodado, falei, eu vou embora, porque eu não posso ficar aqui,
não dá, de tristeza. Uma festa de alegria começou a me dar tristeza. E eu fui para casa, e até um primo meu falou, mas fica. Eu falei, não vou ficar, eu não consigo. Ele falou, o que você vai fazer na sua casa? Eu falei, eu vou pôr meu joelho no chão e orar por vocês. E foi o que eu fiz. Eu voltei para casa, peguei eu tenho um tapetinho de oração, eu não sou muçulmana, mas eu tenho um tapetinho de oração. Eu tenho meu tapetinho, meu lugar de oração, eu fui lá e me ajoelhei, e eu não tinha palavra, eu só tinha choro. Aí quando me passaram esse texto, eu falei, nossa Senhor, porque eu peço para o Senhor, não me deixa pregar nada do que eu não estou vivendo. A gente precisa voltar a regar as nossas sementes com lágrimas. Nós precisamos voltar a regar as nossas sementes com lágrimas. Porque por causa da sua lágrima, você vai colher frutos. Por causa do seu choro, você vai recolher frutos. É isso que a palavra diz. É isso que a palavra diz. Olha, ela fala assim, semeiam com lágrimas, vão com cantos de alegria colherão. Daí ele fala assim, aquele que sai chorando, não é só lágrima, porque você sabe que lágrimas, tem gente que chora mais, tem gente que faz mais fácil cair lá, tem gente que não, mas lágrima e choro tem diferença, não tem? Tem ou não tem? A lágrima às vezes é meio quietinha, silenciosa, às vezes ninguém vê, né? Mas quando você chora, também se for mulher, você chora, né? Você chora, tem barulho, tem sinais que você chorou, né? Tem um montão de coisa, né? E a Bíblia fala, lágrimas colhem com alegria. Choro enche os feixes, enche os cestos, multiplica. Olha, eu não sou muito de chorar. Eu tenho dificuldade, né? Eu tenho até uma coisa assim, tem que pôr ele lá, colírio aí, porque você é durona. Não, eu falo assim, eu choro por dentro. Eu choro mais por dentro. Mas, a gente precisa fazer isso com as nossas sementes, gente. Quais as sementes que você tem plantado? Não é fácil, é um trabalho árduo. Tem sementes que demoram a nascer. Hoje não é mais assim por causa da tecnologia, mas a tâmara, já viram tâmara? A tâmara, tem até um provérbio sobre isso, e é verdade, mas isso é muito tempos atrás, que não tinha tecnologia. Você plantava a tâmara e seu neto iria comer, porque ela levava de quase 70, 90 anos, depende do solo, para dar a primeira. Hoje, tem lugares que são 15, tem lugares que são 5, mas mesmo assim, é um tempo. Ela não nasce assim de nada, ela cresce, ela tem um tempo para amadurecer e tudo mais. E acho que às vezes tem sementes que talvez os nossos filhos colherão. Eu não tenho filho, mas talvez os seus filhos colherão. A nova geração. Mas tem semente que é para colher agora. Tem semente que você tem plantado que é para colher agora. E a minha pergunta é, não chore só por você mesmo. Deus sabe seu choro. Deus sabe suas dores. Deus sabe, e Ele tem palavra, muitas palavras de dizer assim, olha, eu vou enxugar as suas lágrimas. Sabe, no final Ele começa dizendo, lembre-se de quem é o Senhor. E Ele termina dando uma promessa, olha, no futuro vocês escolherão. Vocês verão novamente quem é o seu Deus. Talvez você não esteja vendo agora, mas vocês verão quem é o Senhor. Quem é o Senhor seu Deus? É Ele que faz. A nossa parte, sim, a nossa circunstância, como a deles, não era perfeita, mas eles não paravam de semear. Tem que semear. Para colher tem que semear. O que você tem semeado há anos? Eu já perdi até a esperança. De vez em quando eu falo, Senhor sabe. Sabe aquela situação que você tem, que de repente vem e você fala, o Senhor sabe, você nem ora mais, né? Fala, o Senhor sabe, o Senhor sabe. Talvez esteja faltando um pouquinho de essa perseverança, seja no evangelismo, seja na salvação de pessoas na sua casa, seja de uma situação na sua vida. Um outro choro que Deus ouviu é do rei Ezequias, Isaías 38. 1 e 2 e 3, se você quiser ler depois, 4 e 5. Mas Isaías 38, o profeta Isaías vai até o rei
né? E ele diz assim, olha, você está doente, e essa doença sua é de morte. Quantas pessoas ouvem isso hoje em dia? Essa doença sua é de morte. Aí a Bíblia fala que Ezequias foi para o quarto, ficou ali e chorou, orou chorando. E ele lembrou, Senhor, eu fui fiel, eu sou isso. Talvez ele tenha até falado, Senhor, eu quero continuar sendo fiel. Mas de alguma maneira Deus falou, Isaías, volta lá e diz para ele que eu dou mais 15 anos de vida. Deus muda sentenças. Deus muda situações. Deus muda. A gente não sabe o que Deus quer fazer, mas isso não impede a gente de orar. Principalmente porque nós não sabemos. Nós não sabemos. Às vezes Deus fala para a gente. Claro que Deus se revela. Claro que Deus ainda fala. Deus se revela e às vezes Ele fala assim, ó, é não. É não. Sabe aquela questão de oração que você faz e Deus fala assim, é não. E às vezes a oração que você faz, Deus fala assim, espera. Eu prefiro não do que espera. Eu, Alessandro. Gente, esperar com paciência no Senhor. Falou assim, já falou não, tá bom, já mudo de assunto, vamos para outro, né? E quando ele fala espera, eu falo, esperar quanto? Um dia, um mês, 10 anos, 1 ano, 20 anos, 30 anos? É difícil, e nessa espera a gente tem que ser fiel, e nessa espera a gente tem que continuar orando, porque a gente não sabe o que Ele vai responder, a gente não sabe. Enquanto eu não sei, eu vou orar pedindo, ou agradecendo, porque eu não sei ainda a resposta, né? E às vezes Ele fala assim, você já viu quando você ora às vezes, imediatamente, você fala, Senhor, faz isso agora, Ele faz, você fala, nossa, foi o sim imediato, e Deus faz isso, e eu queria que agora, que você pensasse um pouquinho, esse Deus que nos liberta, dos nossos cativeiros, das nossas vidas presas em alguma coisa, eu queria que você pensasse um pouquinho, será que a sua vida tem sido, em alguma área da sua vida, você está que nem Lázaro, está atado em uma área, está ali, sou salvo, estou indo para o céu, mas estou andando assim, porque eu não consigo andar, não consigo correr, não consigo levantar os braços, não consigo nem ver, porque tem coisas que você ainda precisa de libertação, ainda precisa de um toque de Deus. Se tem algo na tua vida, eu queria que eu vou fazer alguns apelos, mas eu vou fazer esse apelo. Se o Espírito Santo está mostrando para você, tem algo que precisa ser liberto, hoje é dia. Hoje é dia. Como a torrentes que nasce lá no Ribeiro, lá no Negueb, um monte lá em Israel. Como essa torrente que o Senhor hoje passe aqui e te liberte. Passe aqui e te cure. Passe aqui e faça alguma coisa. Que o Senhor venha, que esse seja o desejo. Talvez tenha pessoas aqui que quando eu estou falando, está dizendo assim, nossa, eu não posso nem cantar com alegria, porque eu me sinto preso, eu ainda sou cativo. Eu ainda não tenho Jesus, eu ainda não sei nem o que é essa alegria que você está falando. Então hoje, para você que talvez tenha pensado assim, eu não sei nem o que é essa alegria, eu quero dizer que Jesus é alegria para todos os povos, e Jesus pode ser a sua alegria hoje. Não é uma religião, não é nada, é Jesus que morreu na cruz, por você e por mim, que te salvou. E talvez você esteja aqui hoje exatamente assim, eu não estou nem ouvindo, eu sou aquela pessoa que sou Lázaro morto, eu estou precisando ouvir hoje Deus falar assim, saia para fora, Lázaro, saia dessa vida de pecado, saia deste lugar e venha conhecer, venha receber a Cristo. Talvez você seja a pessoa que você fala assim, olha, eu tenho semeado tanto, ou você só tem uma semente, não importa quantas sementes você tenha, porque Deus dá semente ao que semeia, né? Ele que te dá. Então se Ele te deu algumas, você tem semeado e você fala, faz tantos anos que eu tenho, já estou colocando o que eu falo e tal, e a minha pergunta, nossa, eu acho que eu preciso mais derramar lágrimas na oração, ou talvez eu preciso fazer um clamor mesmo, e chorar mesmo, talvez seja isso, talvez nós tenhamos 3 públicos aqui de frente, e não importa, e nós vamos orar.
E eu não vou constranger muita gente, não, só alguns, não, brincadeira. Eu queria que nós orássemos da seguinte maneira. Eu vou convidar todos a ficarem de pé, sabe por quê? Porque todos aqui, provavelmente, alguns aqui provavelmente estão no primeiro caso, ainda sou cativo, nunca ouvi ou nunca passei pela alegria, porque a alegria é Jesus, a alegria é perdão dos pecados. Ser livre é quando eu não estou escrava do pecado. Talvez alguns aqui se sintam escravos do pecado o tempo todo, talvez outros não. Então, você vai começar a conversar com Deus. Você vai começar a conversar com Deus. Porque não é a Alessandra, não é a igreja, não são os pastores, é Jesus. É o Senhor que liberta. Talvez você esteja aqui hoje, você não faz parte desse grupo, mas você está em pé, porque eu pedi para você ficar em pé, porque você é a pessoa que está dizendo, Senhor, restaura-me de novo, Senhor, faz algo novo na minha vida, Senhor, eu preciso de algo novo, eu estou precisando que esse rio venha novamente, eu estou se sentindo seco, eu estou me sentindo assim, não tem nada, não tem nenhuma flor, não tem nada, não tem verde na minha vida, eu não consigo rir mais. Eu sou aquela pessoa chata, eu sou aquela pessoa depressiva. Eu não estou falando de depressão como doença, estou falando do sentido. Eu sou aquela pessoa que eu tô mal. Mas a maioria das vezes eu estou emburrada. A maioria das vezes eu estou triste. A maioria das vezes minhas palavras não são de alegria. Meu rosto não expressa alegria, expressa preocupação. Está enchendo aqui de ruga. Estou ficando careca, estou ficando não sei o quê, estou perdendo o sono. Talvez você seja a pessoa que está dizendo, Senhor, eu preciso desse rio hoje. Passa e restaura. Passa e restaura. Passa e restaura. E talvez seja a pessoa que está aqui hoje e fala assim, Senhor, eu tenho semeado na vida do meu filho, eu tenho semeado na vida do meu marido, eu tenho semeado na vida do meu colega, do meu irmão, eu tenho semeado na vida do meu neto, eu tenho semeado, Senhor, em tantos lugares, mas eu não estou vendo nenhum fruto. E hoje eu quero chorar por eles. E hoje eu quero sair daqui, talvez como Ana. Vai embora, que a sua semente vai dar fruto. Eu quero sair como Ezequias. Eu ouvi a sua oração e ser curado. Eu quero sair, Senhor, talvez saindo daqui com alegria de que as coisas não estão tão bem, mas eu sou salvo, tenho o Senhor. Você sabe, eu quero que você ore. Eu só quero que você, se quiser derrubar lágrimas, derrube. Quiser chorar, chore. Você está na casa do Pai, não tenha vergonha. Aqui não tem o melhor ou o pior. Aqui somos irmãos. Aqui somos irmãos. Você sabe onde você está. E eu quero que você comece a orar. É a sua oração, não é a minha oração. A minha oração é minha. É a sua oração diante de Deus. É a sua oração. É o seu pedido. Você sabe onde você está. Sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Você tem liberdade. Se você quiser vir à frente, como Ana foi naquele lugar, no templo, ela entrou, ela foi à frente. Se
Se você tem algo e você falar, olha, eu acho que se eu for ali na frente, eu me sinto melhor. Você não precisa vir. Deus te ouve onde você está. Mas se você quiser vir, tudo bem. O Senhor também vai ouvir. E eu queria que você viesse. Você que sabe, você que precisa. E se você ainda, aqui hoje, você fala assim, olha, eu nunca aceitei Jesus como Senhor Salvador. Eu me sinto, na verdade, morto. Eu sinto, na verdade, que eu nunca tive alegria verdadeira, porque a alegria só vem da salvação. A alegria verdadeira só vem da salvação. Se você hoje quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai levantar as mãos onde você estiver. E se tiver alguém do lado dessa pessoa e pode orar com ela, pode conversar com ela um pouquinho, você faça isso. Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Se você se sente escravo por algum medo na sua vida, eu quero que você venha aqui na frente. Se você se sente escravo, eu quero que você venha aqui na frente. Se você fala, nessa situação eu me sinto escravo, eu ainda tenho medo, eu ainda tenho dúvidas, eu ainda não tenho fé suficiente, ainda é difícil, eu quero que você venha aqui à frente. E eu quero pedir que qualquer pessoa venha orar por essa irmã, qualquer irmão possa vir orar por essas pessoas. Nós estamos em família, alguém pode vir orar por eles? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou. Vou pedir então para os líderes, pastores, alguém para vir orar por essas pessoas. Senhor, nós te adoramos e te louvamos. Nós olhamos para aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Pai, o Senhor já nos tirou do cativeiro, o Senhor já nos trouxe para a luz, o Senhor já nos libertou, Deus. Ah, Deus, livre acesso ao Senhor, Pai, mas ainda, Senhor, nós estamos, Pai, às vezes, Pai, como quem sonha, a gente nem aproveita, mas nós sabemos quem Tu és, Pai. Mas hoje eu quero pedir, Senhor, restaura-nos como aquelas águas, como os ribeiros do Negueb. Senhor, restaura, Senhor, restaura, Deus. Derrama a Tua chuva hoje, nos dá fé, nos dá perseverança. Senhor, derrama da Tua chuva hoje e nos dá alegria. Nós queremos sair aqui alegres. Formoseia o nosso rosto, trabalha no nosso coração. Senhor, liberta aqueles que estão presos. Deus, tira todas as ataduras, as atas, Pai, que nos prende. Que sejamos livres do nosso pecado, que sejamos livres dos nossos pensamentos errados. Coloca os Teus pensamentos no nosso coração, Senhor Jesus. Que essa igreja hoje saia, Deus, com alegria, a certeza de que o Senhor ouve as nossas orações, com a certeza de que o Senhor enxuga as nossas lágrimas. Há um preço pela semente, que é choro e lágrimas, e o Senhor já prometeu: nós
nós vamos colher. Nós vamos colher saúde, nós vamos colher salvação da nossa família, nós vamos colher libertação para nós mesmos, nós vamos colher, porque é promessa do Senhor que fez e faz. Senhor, se manifesta nessa igreja hoje, derrama sobre nós a tua graça e a tua alegria, e o Senhor tem ouvido, em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria que você se assentasse, eu queria orar. A última oração que eu vou fazer agora é para aqueles que já deram o nome para batismo. Nós queremos orar por vocês. Aqueles que vão dar o nome para o batismo hoje, aqueles que querem aceitar Jesus hoje também, vem à frente. Quem já deu o nome para o batismo, a gente só quer fazer uma oração por vocês. Vem aqui. O batismo é dia 9 de maio, está chegando. Então venham aqui que a gente vai estar orando por vocês. Como a gente tem três cultos, né? O da manhã, o cedinho de agora e o da noite. Então tem pessoas que vêm agora, tem pessoas que vão em outros cultos. Mas nós temos um número bom de pessoas que já aceitaram Jesus. Mas se você ainda não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus e entendeu que a única maneira de ser alegre e feliz é ter Jesus no seu coração. E se você também quer dar o nome para batismo, você também pode vir, tá bom? Senhor, nós te agradecemos por aquelas pessoas que deram o nome para o batismo no período da Páscoa. O Senhor sabe onde eles estão. Deus, nós te agradecemos pelas pessoas que vieram domingo passado e também se entregaram a vida ao Senhor e deram o nome. Pai, nós oramos por eles hoje. Pedimos ao Senhor, Deus, pedimos que o Senhor que convence, fale com eles. Que esse domingo seja um domingo que o teu Espírito os incomode de quem eles são, incomode de quem o Senhor é. Senhor, fala com essas pessoas onde elas estiverem. Senhor, eu oro, Deus, pela Vanessa também, Senhor, que está aqui nesse culto, que está se preparando, Deus, para o batismo, para falar publicamente que ela ama o Senhor, para falar publicamente, Senhor, que ela quer continuar. O Senhor é o único caminho, essa é a vida que ela quer. Senhor, abençoa, Deus, faz com Deus que esses dias ela cresça cada vez mais no conhecimento e na presença do Senhor. A guarda de todos os laços do diabo contra a vida dela, a protege a mente, o coração, o físico, que ela seja protegida pelo Senhor, e os demais que também aqui não estão. Oramos em nome de Jesus.